Olha que coisa mais linda, pessoal. Aqui é o canal da G7, o grande ser humano. Minha gente, bom dia para vocês. Aqui é Geraldo Barros. Hoje, minha gente, é o dia 6, dia 6 do mês de 4, que é o mês de abril. É quando você está bem aterrado. É as quatro forças do universo: água, fogo, terra e ar à tua disposição. É uma energia bem forte. Então, o quê? Se você tiver alguma coisa para fazer, para marcar, alguma coisa de próspero, marque para o mês de abril. E eu dou uma dica: bote para o dia 4 de abril, porque você vai estar o quê? Duas vezes aterrado, né? Que é o dia 4, sendo que hoje é dia 6. O que é dia 6? Você está incomplacente com o outro, aquela pessoa que é inimigo seu, tentar fazer as pazes, aquela família que está sendo injusto, vamos ser cordial com o outro e vamos ver os erros, vamos se unir. É isso que o universo quer, que a gente seja um humano mais complacente, mais realista, mais íntegro, ser sociável na integridade, no certo, para ter essa união completa. Vamos ser uma família mais em harmonia, minha gente. Vamos ver os próprios erros. A evolução começa dentro da gente. No caso, se for eu, dentro de mim. E a família começa primeiro na família, para depois a gente ser bonzinho lá fora. Então vamos ver os erros da gente primeiro dentro da família. Olha, porque eu tô em cima do mar, minha gente. Deixa eu ver se tem alguém, vou andar por aqui para ver se tem alguém que queira falar do canal da G7. Estou andando na água, minha gente. Vamos ser mais humanos, vamos abraçar esse projeto. A palavra G7 é a palavra G, é o número 7 também. É para a gente perdoar 7 vezes 7, né? 70 vezes 7, quer dizer, sempre perdoar. Mas a gente perdoa sim. Mas a pessoa pelo menos tem que reconhecer o erro, minha gente. Porque se a pessoa também não reconhecer, você não vai se evoluir. Aqui não tem ditado: quem não admite o erro vai continuar sempre errando. E agora cabe a pessoa aceitar o pedido de desculpa daquela pessoa, não é verdade? Se a pessoa reconheceu, a pessoa tem a obrigação, a pessoa está de evolução, se desenvolver. Eu meio queria eu ser aquela pessoa, admitisse o erro, eu perdoo na hora. Todo mundo tem que ser assim, minha gente, tem que reconhecer seus erros. Porque se não reconhecer, vai ficar sempre errando na mesma tecla. Aquele desavença que tem com aquela pessoa nunca vai mudar. Porque a pessoa vai sempre perdoar e você não vai se direitar, você vai errar de novo com aquela pessoa. Então, primeiro, admita o erro para se harmonizar, minha gente, porque assim também você não se evolui. Ser grande ser humano é você olhar com essa profundidade, não você pensar somente em você. Porque normalmente você está numa faixa boa, né? Está numa frequência lá em cima, tá tudo indo de paz. Mas aquela pessoa que você machucou, talvez esteja numa frequência lá embaixo. Tudo por conta que você desalinhou ele, né? Numa perturbação, num, numa, num modo de atrapalhar no modo de agir daquela pessoa. Às vezes é dentro da família, aquela pessoa está querendo educar o seu filho, mas porque vou dizer o ditado meio popular, porque está com o rabo preso, acha que está devendo a ele, né? Aí ele quer, a pessoa que está ajudando, acha na condição de querer mandar. E não é assim, minha gente. Fica passando na cara, você pagou o colégio, essa coisa não pode ser, tem nada a ver. O importante é a educação. Se fosse assim, o que mais tem é filho de rico lá dentro preso. E ele pagou, ele teve dinheiro para pagar colégio particular e tudo. E aí? Mas deu em cima da criança. Então isso não é o caso, não, de você pagar um colégio, tá pagando e dar o conforto para aquela criança, mas não está em cima, não educou certo. E aí, como é que fica? Para depois dizer: ah, mas você estava presente, você pagou o colégio particular, como o colégio particular fosse o principal. Não. A ver se você tem esse colégio particular e não vai dar, e não tem força. E não é o colégio, é você ficar de olho na sua criança e educar da maneira certa.
Ou então, deixa aquele pai que foi escolhido pela espiritualidade para ser pai, deixa aquele ser domar aquela criança que foi ele que foi escolhido para domar a filha dele ou o filho dele. Eu estou falando isso, minha gente, porque veio na minha mente, vou falar, que normalmente está acontecendo isso muito, essas brigas na família. Vê como tá bonito o mar, minha gente. Estamos em boa viagem, viu? Era tão bom que tivesse alguém para falar, né? Entendeu, minha gente? Vamos ser mais humanos. Às vezes essa pessoa já passou a vida, bem dizer, a vida inteira sendo humilhado, passando vergonha, porque ele queria exercer a função de pai, mas a própria família que está estragando ele, estava impedindo ele daquela educação que aquela criança devia receber daquele pai, que foi um processo tão grande lá em cima para a escolha de um pai. Deus não disse que ele vai vir estudando, ele vai ver dando dinheiro àquela criança, não. Ele escolheu para ele ser o pai e acabou. Porque Deus sabe com quem é a família que ele ia botar, e a mãe e o pai que pudesse ajudar a dar o apoio financeiro. Não aquela mãe ou então aquele avô ficar passando na cara, porque aquele filho, aquele pai não tem condições de pagar o colégio. Mas se esse avô tem condições, que ajude, se quiser ajudar. Mas não dizer ao seu filho que ele não foi pai porque ele não pagou o colégio e quem pagou foi o avô. Não, não é por aí não. Se você quer ajudar, você não passa na cara, ajude, mas quem vai educar é seu filho, é o pai da menina. Não é nem avó, nem avô porque está pagando as coisas, não. A gente tem que parar com isso, minha gente. Deixa eu ver se tem... É, é, pessoal, aqui é o canal da G7, do Grande Ser Humano. Aqui quiser dar uma palavrinha, o que é que o ser humano deve melhorar, seria tão bom para... Como você, minha gente, o ser humano tem vergonha, né? Porque era tão bom que elas falassem. Ó, tá vendo? Tá com vergonha, tô tudo com vergonha, mas é assim mesmo. Hoje não foi o dia, eu tive sorte para pegar algumas pessoas para falar no programa. Mas é por aí, minha gente. Vamos ser mais humanos. Vamos ser mais humanos. E se fosse uma coisa de 1 mês, 2 meses, aquela ofensa, mas a criatura passou a vida inteira. E essa pessoa tendo sonho com aquela criança, com a criança fazendo as coisas erradas, e ele não estava sendo ouvido. Às vezes por conta de um avô que tem um ego muito aflorado, e ele não estava dando ouvido, porque ele pensava mais nele. Porque já que ele estava bancando, ele se achou, entendeu? Se achou na condição que as coisas estão sendo movimentadas por conta dele. E por isso ele tem o direito de educar aquele neto. Não pode. Não pode pensar assim. Eu sei, querendo ajudar, aí quer se intrometer. Mas quando se intromete, normalmente dá errado, minha gente. Quando é um casal perfeito, mas quando é um casal que normalmente, a maioria dos casais, sempre tem um que ama menos, já às vezes não está amando, tá tendo um relacionamento doentio. E eu digo que o filho não dê para um javôs que está tendo que foi um casamento mal estruturado, porque ele vai estragar sua criança. Quando você tem uns pais, um javôs que amam de verdade, o seu filho vai ser criado, vai ser a voz da menina vai saber criar aquela neta. Mas se for um avô que não teve o amor da esposa, ele vai estragar o seu filho. Infelizmente, esse avô ou essa avó, então a água está batendo em mim, ó. Chegou perto de mim. E aí o que? Aquela criança vai viver, vai se perder, ou então vai ser uma criança toda desajustada, sem interesse de lutar, porque ela vai viver sempre sabendo que sempre alguém está botando a mão na cabeça dela. É o que acontece. Eu mesmo conheço uma pessoa que é desse jeito. Coitado, ele querendo educar a menina hoje em dia está no mundo das drogas, está na rua. E esse pai lutou, viu? Chorava para os irmãos para ficar do lado dele, ele com a verdade, e os irmãos só dizendo, sei o quê, mas minha mãe já sofre com meu pai. Se liga,
tua mãe tá idosa, não sei o quê. Entendeu? Se aproveitando porque é mãe, não é assim não. Vão ficar do lado certo, minha gente, vão dar âncora para quem tá merecendo. Mas aquela criança é desse pai, que esse pai tá chorando, querendo educar o filho dele, que ele está tendo sonho direto, a filha dele se perdendo, a filha dele fazendo alguma coisa de errado. É a espiritualidade avisando já que essa criança está sem domínio. Não estou deixando a criança ter um pai. Porque a espiritualidade lá em cima, que organiza tudo isso, a turma de Deus, está sabendo de tudo, que a criança, aquele pai que podia dar jeito, até ele não está tendo apoio de ninguém. E era ele que ia salvar aquela criança. Mas aquela família está estragando. A chegar ao ponto que estragou. A menina está no mundo das drogas, está na rua. Esse pai sou eu, minha gente. Então no cuidado, não deixe que isso aconteça na família de vocês. Porque se pegar uma família feita a minha, eu não quero nem pensar se vocês vão aguentar, como eu fui um guerreiro. Eu estou vivo aqui, mas eu acho que muita gente não ia aguentar, podia fazer besteira. Porque eu passei mais de quase 40 anos, como até agora, essa pessoa, essa família, não está tendo descaso. Diz na minha cara que não fez nada. Foi só a menina que não quis nada com a vida. Não, um adolescente não sabe o que faz, minha gente. Ela agora que está sem juízo. Mas eu escuto uma pessoa da família dizer: tua filha nunca teve juízo. Não, adolescente não sabe o que faz quando é adolescente. Mas depois que a droga toma conta dela, aí sim ela está sem juízo. Agora, aí é a covardia, não é verdade? A família dizer que a criança não tem juízo, não tem agora. Quem não teve juízo foi eles, não é verdade, minha gente? Porque não deixou o pai educar da maneira dele, só porque o pai não estava pagando o colégio. E a gente ouvir da própria pessoa da família dizer: você pagou o colégio? É isso que eu escuto ainda. E de uma pessoa que jamais pensava escutar essa palavra. Deixa eu ver a quantidade de tempo. Já passou. Eu vou perto de terminar. Então, eu vou ter que terminar, que já deu 12 minutos. Ser grande ser humano, minha gente, é isso. É ser mais justo com o próximo. Vamos apoiar, vamos dar fortaleza a essa pessoa que está precisando. Ou então, vamos rever. Vamos, família, vamos rever essa atitude, se está certo. E às vezes, nego, não vou mentir, não. Eu abracei esse canal, eu organizo esse canal, eu fui intuído para fazer, mas eu ainda estou ser humano, ainda não estou evoluído. Aí o quê? Vejo que eu não me estouro com essa família, me estouro mesmo. Por quê? Porque eu não acendi ainda toda a minha evolução. E eu creio que Deus quer isso mesmo, para eu abrir os olhos dele. Como eu também estou pagando karma, e eles também têm que se evoluir. Às vezes, quando eu me estouro lá na frente da casa da família, não vou mentir. Essa semana mesmo eu explodi, que eu não estou aguentando. Não é verdade, minha gente? Que é uma filha que se perdeu. E uma vida minha foi toda estressada, eu não tive vida. Aí eu quero que eles paguem os danos que eles fizeram comigo e com a minha filha, mais ainda. Então, ser grande ser humano, minha gente, é reparar esses danos. Vamos se evoluir, vamos ser mais humanos, vamos ser G7. Ó grande ser humano. Bom dia!